Olá, graça e paz. Estamos em mais uma quinta-feira. Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E minha oração é que Deus continue renovando a esperança ao seu coração, que possamos continuar esperançosos na palavra do Senhor, possamos continuar meditando na palavra do Senhor, esperando nele, pois ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, essa é a minha oração e espero que Deus possa estar falando ao seu coração nesse tempo que nós estamos enfrentando, nesses momentos que nós estamos também fazendo reflexões acerca da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo exposição da carta de 1 Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós estamos no capítulo 3. Então, se você puder já pegar a sua Bíblia e deixar aberta no capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, que nós vamos estar refletindo sobre esse texto, né? Vamos estar lendo alguns versículos. E se você não viu o sermão que o pastor Paulo, a mensagem que o pastor Paulo gravou, então sugiro que assista. Nós vamos estar só fazendo uma reflexão em cima disso. Então, vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem consolado nosso coração em meio a tantas aflições, em meio a tantas tribulações, Senhor, mas nós estamos contando com a Tua graça e o Teu favor. Isso nós sempre contaremos, Pai, pois Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, Tu és o nosso refúgio, e sempre estaremos buscando em Ti, Senhor, a nossa esperança, o nosso refúgio, Pai. Ó Deus, que possamos cada vez mais, Senhor, crescer na fé. Que possamos cada vez mais, Senhor, permanecer na fé que vence o mundo, que é a fé em Cristo Jesus. Independente das dificuldades, Senhor. Que possamos estar com a nossa alegria em Ti, Senhor. É isso que eu peço. Fale ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito difícil vermos bebês recém-nascidos que tiveram alguma complicação na sua gestação ou no parto, enfrentando dificuldades para sobreviver. É muito difícil ver isso. Eu fico pensando nos pais ao verem seus filhos tão pequenos e frágeis, tendo que enfrentar essas lutas tão cedo. Recém descobriram a vida, o mundo, recém abriram os seus olhos para a vida e estão tendo que enfrentar grandes lutas. E isso é muito difícil de se ver. Muitas vezes os pais podem se sentir impotentes diante de situações que só Deus sabe. Ver crianças tão jovens, tão frágeis, enfrentando essas dificuldades. E quando eu penso nisso, eu também me lembro dos Tessalonicenses, que é a igreja que nós estamos estudando. Esses irmãos tessalonicenses, eles eram como bebês na fé. Eles eram como crianças que recém tinham entrado na vida de Cristo, na vida com Cristo. Eles recém tinham conhecido e tido encontro com Jesus, mas estavam passando por grandes dificuldades. Estavam tendo que lutar para sobreviverem na fé. Estavam tendo que enfrentar muitas hostilidades. Recém tinham conhecido a Cristo, mas já estavam enfrentando grandes sofrimentos. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, o sentimento dele para com esses irmãos era como um filho, como um pai para com seu filho. A relação deles era paternal, até porque o apóstolo Paulo, quem compartilhou as boas novas de Cristo, quem levou eles a conhecerem Cristo, que cooperou para que eles tivessem fé em Jesus, e agora ele soube que eles estavam passando por grandes dificuldades nos seus primeiros dias de vida. Isso deixa Paulo, aquele que os gerou em Cristo,
angustiado como um pai ao ver seus pequeninos lutando para sobreviver. Ao menos é isso que nós vemos no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler, versículo 1 ao 6. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviarmos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Vimos que Paulo ficou preocupado com a situação dos irmãos, preocupado com a perseguição que os tessalonicenses estavam sofrendo. Então enviou o seu cooperador, seu irmão Timóteo, em que ele confiava, para ver se eles não tinham sido seduzidos por Satanás a abandonar a fé. Diante dessas perseguições, diante dessas dificuldades, Satanás nos tenta a duvidar da nossa fé, a duvidar de que Cristo está conosco, de que Deus está cuidando de nós, de que Deus é soberano. Nos tenta a incredulidade. Ele sempre faz isso. As dificuldades vêm e Satanás se aproveita delas. Por isso, o apóstolo Paulo se preocupou com eles. Timóteo retorna, no entanto, com boas notícias a respeito daquela jovem igreja de Tessalônica. Eles permanecem na fé e guardam boas recordações dos missionários. Curioso que, primeiramente, quem recebeu as boas notícias foram os tessalonicenses. Eles receberam as boas notícias a respeito de Cristo através do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de missão. Mas agora quem estava recebendo boas notícias era o próprio apóstolo. As boas notícias de que aqueles irmãos ainda permaneciam em Cristo, estavam firmes na fé, estavam firmes no Senhor Jesus Cristo. Não existe melhor notícia, depois do Evangelho, depois de Cristo, a se receber do que saber que a fé tem prevalecido na vida das pessoas, de que as pessoas permanecem fiéis. Essa é uma ótima notícia. Saber que a fé tem prevalecido, mesmo nesse mundo de tanto sofrimento, de caos. Isso é uma boa notícia. Saber que seus irmãos, seus filhos na fé, seus relacionamentos discipuladores, saber que eles estavam firmes em Cristo era uma melhor notícia para o apóstolo Paulo do que talvez se ele ouvisse que nunca mais fosse perseguido, de que nunca mais teria dificuldades e tribulações. Essa era uma melhor notícia para ele, porque ele sabe que fomos designados para essas tribulações, para essas dificuldades, pois assim Cristo sofreu, assim os profetas sofreram, assim os apóstolos sofreram. Nós sabemos que se quisermos fazer a vontade de Deus, viver para Cristo, nós vamos passar por essas tribulações. Porque através de muitas tribulações importa que entremos no reino dos céus. Por isso que a alegria do apóstolo Paulo não estava em ver essas tribulações ausentes em sua vida, mas ver a fé presente na vida dos irmãos. Essa era a alegria do apóstolo. Saber que vocês permanecem fiéis, meus irmãos, me fez sentir vivo. Não há nada mais que eu deseje além de vocês. Vocês são a minha alegria e coroa. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. No versículo 7 a gente vai ler: ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois a fé é que vence o mundo. Se eles se mantinham na fé, isso significa que se mantiveram vitoriosos a despeito das dificuldades. Agora imagina o apóstolo Paulo antes de receber essas notícias. Ele está em outra cidade. Embora tenha enviado Timóteo, ele não pode fazer mais nada. Só lhe resta orar por esses irmãos. É noite. E ele está num cômodo pequeno, pouco iluminado. A iluminação vinha apenas de uma vela, já praticamente derretida. Está com a porta entreaberta. Ele olhando para o nada, pensando naqueles irmãos. De repente chega Timóteo com a notícia a respeito dos tessalonicenses. Só que antes de Timóteo abrir a boca, Paulo está suando frio, ansioso,
e temeroso pelos seus irmãos. No mesmo instante, um turbilhão de pensamentos vem à sua mente. Como será que estão meus irmãos? Será que eles abandonaram da fé? Como será que estão os tessalonicenses? Será que as perseguições frustraram eles? Será que aquela alegria que tiveram quando creram agora já não existe? Como será que está Jason? Como será que está aqueles irmãos que nos receberam em sua casa? Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. O que mais que os judeus fizeram a eles? Então, rompendo abruptamente esse silêncio, Timóteo dá um sorriso e diz que os tessalonicenses estavam fiéis, que a fé dos tessalonicenses permaneciam intactas. Paulo, eles estão firmes em Cristo. Eles estão permanecendo em Cristo, perseverantes, continuam amando-se uns aos outros em Cristo, continuam amando a palavra de Deus, continuam proclamando o amor de Jesus, aprendendo da palavra de Deus, ensinando uns aos outros, consolando uns aos outros. Eles permanecem fiéis, esperançosos, esperando a vinda do Senhor, e eles nutrem bons afetos a respeito de nós. Paulo, ao ouvir isso, chega a dar um suspiro aliviado. Parece que um caminhão saiu das suas costas. Ele estava tão alegre que se esqueceu das suas dores, se esqueceu das dificuldades que estava enfrentando. Esqueceu-se das marcas dos açoites que ele tinha ganhado em Filipos. Esqueceu do seu rosto fustigado pelo sol, esqueceu das suas fadigas. Paulo, por esse breve momento de alegria, dessa boa notícia a respeito dos seus irmãos, ele fez ele se esquecer dos seus insultos, dos insultos que ele sofreu, das feridas da sua alma. Sabe quando algo bom acontece com você e você se esquece das dores, se esquece talvez do sofrimento que você passou para conseguir aquilo? Como um pai ou uma mãe que não conta, não mede os seus gastos, os seus esforços, os seus sacrifícios pelos seus filhos, mas se contenta, se satisfaz apenas em ver os seus filhos bem. Talvez essa tenha sido o sentimento do apóstolo Paulo ao saber dos seus irmãos. Talvez esse tenha sido o sentimento do apóstolo Paulo. Na verdade, ele tenta agradecer a Deus diante daquela situação, daquela notícia. Talvez ele olhe para o céu e tente agradecer a Deus e não ache as palavras para agradecer, porque as palavras se mostraram insuficientes. Tamanha era a sua gratidão. Nós vimos isso no versículo 9. Ele diz, capítulo 3, versículo 9 de 1 Tessalonicenses: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. As palavras se mostraram insuficientes, porque tamanha era a sua gratidão. Paulo personifica o salmista no Salmo 16, que diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. E não há nada que me compraz na terra. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. O apóstolo João, na sua segunda carta, também compartilha esse sentimento, expressa esse sentimento de alegria. Ele diz, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Então esse sentimento de alegria, de ver a fé experimentada pela vida dos irmãos, de ver os irmãos crescendo na fé, firmes na fé. Esse sentimento que João, que o apóstolo Paulo e que Jesus também se alegrou em ver que os seus apóstolos estavam na verdade, caminhando na verdade. A alegria de saber que a fé tem prevalecido, crescido e se multiplicado na vida das pessoas é um sentimento santo. Quantas vezes nos alegramos com isso? Quantas vezes nos preocupamos com o estado da fé dos nossos irmãos, com o estado da fé das outras pessoas, com o estado da fé desse mundo? Quantas vezes nos alegramos ao ver a fé transbordar na vida das outras pessoas? Será que desejamos isso? Será que ao menos desejamos ver a fé em Cristo crescer na vida das outras pessoas? Será que oramos por isso? Para que a fé possa se espalhar e se multiplicar na vida e no corações das pessoas. Paulo se alegrava com a notícia da fé dos irmãos. Ele se alegrou, pois ele estava comprometido
em cooperar com essa fé. Ele estava comprometido em cooperar. Ele era um grande edificador. Ele edificava vidas em Cristo Jesus. Veja a sua oração no versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Preparem o nosso caminho até vocês. O apóstolo Paulo queria vê-los, mas não conseguiu. Enviou Timóteo, depois enviou uma carta. Ele queria cooperar para a fé desses irmãos e usava os meios que ele podia. Orava, clamava ao Senhor por esses irmãos. Ele queria que o Senhor abrisse um caminho para que ele pudesse compartilhar desse amor deles. Paulo queria que eles crescessem na fé. Paulo queria ser útil para o crescimento na fé desses irmãos. Temos desejado ser útil para o crescimento na fé dos nossos irmãos. Temos desejado cooperar para a fé, para o crescimento na fé das outras pessoas. Temos desejado cooperar para que outras pessoas que ainda não têm nenhuma fé em Cristo possam desenvolver-se, possam crescer na fé, possam nascer de novo. Temos desejado isso, temos orado por isso. Temos orado para que o Senhor nos conduza a um relacionamento discipulador com alguém. Temos orado por isso. Estamos num campo missionário, meus irmãos. Você está no campo missionário. Eu estou num campo missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Será que podemos, eu e você, sentir essa alegria que o apóstolo Paulo sentiu por esses irmãos? Olha quantas pessoas estão na nossa volta. Quantas pessoas estão carentes da fé em Cristo. Será que podemos sentir essa alegria de ver as pessoas crendo em Jesus, firmes na fé? Será que nós podemos participar dessa alegria? Eu quero essa alegria, irmãos. Eu quero ver pessoas crendo. Pois essa é a boa notícia que eu quero ouvir. Mais do que saber que o coronavírus acabou, mais do que saber de que tal presidente foi eleito, de que o tal governador foi eleito, não. Isso talvez são boas notícias temporárias. Que talvez no futuro se mostrem más notícias, a gente não sabe. Mas saber que pessoas têm crido em Jesus, pessoas têm tido fé em Jesus, não há melhor notícia de se ouvir. Não há maior alegria. E se nós não achamos alegria nisso, o problema está em nós. O problema está que estamos direcionando o nosso coração para alegrias passageiras. Porque não há nada mais precioso do que a vida das pessoas. E a vida de cada pessoa, ela é eterna. A fé em Cristo nos faz passar a eternidade com Ele. Passar a eternidade com Deus. Sem Cristo, as pessoas estarão longe do Senhor. Estarão distantes de toda alegria, de toda paz, de toda segurança, de toda vida que Jesus pode conceder. Por isso, isso é motivo de alegria. Saber que nossos irmãos estão firmes na fé. Não há uma alegria mais bem experimentada do que a alegria mútua da fé. Quando cooperamos para que o nosso próximo cresça na fé, nossas lutas e aflições incomodam menos. Vimos o apóstolo Paulo, olha, em toda a nossa necessidade e tribulação, a gente ficou animado quando soube da fé de vocês. Olha, a gente está passando por um monte de perrengue aqui, mas quando a gente ouviu que vocês estão firmes na fé, a gente esqueceu dessas coisas. Porque vocês são a nossa alegria e a nossa coroa. Porque a fé que vocês têm é mais preciosa do que o ouro. E saber que essa fé permanece firme e inabalável nos é motivo de alegria. Pois é para isso que eu nasci. Para isso que eu nasci. Para revelar Cristo para as pessoas. E que essas pessoas, ao verem Cristo, ao verem o Senhor, sejam salvas. Sejam salvas. Quando cooperamos para que o nosso próximo cresça na fé, nossas lutas e aflições incomodam menos. Versículos 7 e 8, a gente viu. Por isso, irmãos, em nossa necessidade e tribulação ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Agora vivemos. Irmãos, eu quero experimentar isso. Eu quero viver. Eu quero experimentar esse reviver. E eu sei que eu só vou experimentar isso quando as pessoas crerem em Jesus. Por isso a minha oração é que Deus abra caminhos.
e me mostre esses caminhos. Me mostre esses caminhos. Eu quero fazer um momento de oração aqui e eu quero que você ore. Você ore a Deus. Ore nesse momento. 2 minutinhos, você vai orar e depois eu vou orar para finalizar esse nosso momento. Amém? Então ore. Ore para que Deus faça com que você veja os caminhos que Ele tem aberto. Ore para que Deus lhe dê forças para se aproximar daquela pessoa de quem Deus tem trabalhado no coração. Ore para que Deus lhe dê um amor santo e compaixão por essa pessoa, para que você tenha coragem de falar de Jesus com ela. E ore para que nossa igreja possa ser uma igreja discipuladora. Cada irmão, cada discípulo possa fazer outro discípulo e ver essa fé multiplicar e ter notícias. Eu quero ouvir você chegar para mim e dizer, olha, aquele irmão que eu estava orando, aquela pessoa que eu estava orando, aquele que não conhecia Jesus, ele conheceu e eu quero me alegrar com você. Eu quero que a gente celebre essa fé. Amém? Então ore nesse momento por isso. Feche seus olhos e ore. Depois estarei orando, finalizando. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós queremos experimentar essa alegria. Nós queremos cooperar com a fé das outras pessoas, dos nossos irmãos. Nós queremos edificar os nossos irmãos. Nós queremos levar a fé àqueles que não te conhecem ainda. Mas nós somos limitados. Nós somos presunçosos. Nós somos difíceis, Senhor, de se lidar. Mas também nós somos a tua poesia. Nós somos a tua escultura, Senhor. O Senhor tem trabalhado em nós, tem nos lapidado. Nos lapide mais ainda, para que nós possamos levar a tua graça àquelas pessoas que não te conhecem. As pessoas que estão à nossa volta, que ainda não tiveram encontro contigo, com a vida, com a luz, que é o Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor. Abençoa a nossa igreja, que possamos fazer discípulos, que possamos levar essa notícia de Cristo as pessoas do nosso bairro, as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, Senhor, enfim, as pessoas que estão na nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus lhe abençoe e até a próxima.